Paz seja convosco. Amém. Crianças ficam conosco. Nós temos 3 semanas de férias das crianças, e que nós permitimos que os professores também estejam conosco assistindo a palavra de uma maneira mais frequente e intensa. Estamos estudando a carta de Gálatas. Estamos tratando sobre aqueles irmãos que começaram bem com o apóstolo Paulo, ouvindo a palavra e seguindo. E após o momento em que o apóstolo Paulo ele saiu do contexto visual dele, digamos assim, eles começaram a ser assediados por outros mestres que traziam doutrinas diferentes do cristianismo. Doutrinas que diziam que apenas o sacrifício de Cristo não era suficiente. Apenas o sacrifício de Cristo ele não era suficiente para que nos concedesse salvação. E a partir daí começaram a introduzir uma série de elementos que eram da cultura judaica, elementos que tinham dentro de preceitos, de roupas e coisas de homens, coisas que as pessoas gostam muito de fazer, até para estabelecer uma forma de trabalho, uma forma de controle sobre aqueles que ouvem. E o apóstolo Paulo vem falando desses homens. E na semana passada nós dizemos que ele os chama de anátemas, ou seja, de malditos. É uma palavra dura, uma palavra que hoje o Evangelho, se você fala uma coisa como essa, as pessoas elas ficam escandalizadas, mas o apóstolo Paulo usou esta forma. E aí nós falamos o que nós devemos dizer a respeito dessas condições anátema, essas condições que ocorrem nas nossas vidas. Hoje nós vivemos em meio a mídias sociais, em meio de toda forma de comunicação, e as pessoas elas se expressam de qualquer forma. Como que nós temos que nos posicionar em relação a isso? Em relação aos Gálatas, como o apóstolo Paulo pensava em relação a isso? Será que deveria esquecer? Será que deveria tentar explicar como a palavra de algum homem, ou realmente essa palavra anátema ela cabe? E o apóstolo Paulo ele opta pela essa palavra anátema, não pela sua vontade, mas pela direção de Deus, e é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece nas nossas vidas é que nós deixamos isso passar. Nós ouvimos as pessoas fazendo piada, ouvimos as pessoas falando de uma maneira errada, trazendo informações erradas. Nós temos o contexto de você ler uma mensagem, você compartilhar ela sem você ler, sem você ver o que está escrito ali. No grupo da igreja, nessa semana, eu peguei uma dessas aí, e se você posta de forma pública, eu não estou muito preocupado, eu te exorto no particular, mas a partir do momento em que você posta no grupo da igreja, entendeu? Eu tenho obrigação de refutar, e eu refutei, a pessoa não gostou muito, e depois está tudo certo, mas a gente tem a obrigação de ver estas situações, o que está sendo escrito, e você não tem que avalizar com seu silêncio, você tem que refutar com educação, mas eu tenho que mostrar que aquilo não está certo, e foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Os seus difamadores o haviam acusado de oportunista, e essa é uma reação. As pessoas quando veem você refutando, parece que você está querendo se engrandecer. Eu quero mostrar quanto eu conheço, e a situação é exatamente ao contrário. Você defende algo que chama-se evangelho. Você não defende a sua honra, você não defende o que as pessoas pensam de você, mas você defende o que está sendo escrito, coisas que as pessoas leem e interpretam da maneira que elas querem. Uma conclusão desse pequeno espaço desses pequenos versículos, que foi do versículo 6 ao 10, diz que a lição que se destaca nesses 4 ou 5 versículos que nós meditamos é que só existe um evangelho. Não existe mais que um evangelho. Não há uma interpretação divergente. As pessoas têm inserido conceitos psicológicos nas pregações, e isso não é bíblico, não é aceitável, é anátema. A opinião popular alega que existem muitos caminhos que levam a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa na terra, ela vai falar assim, não, muitos caminhos levam a Deus. E eu não vou discordar disso, porque realmente todos os caminhos eles levam a Deus, mas não querem dizer que vão levar para a salvação. Podem levar para a salvação, como também podem levar à perdição eterna. O Evangelho, eles afirmam que o Evangelho muda com o passar dos tempos, e que nós não devemos condená-lo
aquela evangelho do primeiro século, em que as pessoas elas viviam sem todo esse aparato tecnológico que nós temos. As pessoas acham que o evangelho ele tem que ser renovado, ele tem que ser interpretado de uma maneira diferente, como se o evangelho ele fosse de particular interpretação. Eu interpreto como eu acho, como eu quero, na situação que eu quero. Isso não é verdade. O evangelho, como todas as escrituras, ela tem uma interpretação. Cabe você estudar, se dedicar para entender o que o evangelho está dizendo ou o que as escrituras estão dizendo. Vinícius? Essa frase que você falou agora, rapidinho, a gente ouve muito falar dessa frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Você está falando no sentido que, de alguma forma, a salvação é a permissão. O que eu estou falando é o que o mundo fala, não. O mundo fala que todos os caminhos levam a Deus, ou seja, qualquer caminho que você trilhe, em outras religiões, em outros pensamentos, você vai se deparar com Deus na figura de um Deus amoroso que perdoa todas as coisas. O mundo fala uma frase que tem um enfoque e eu estou dando outro enfoque. Todos os caminhos levam a Deus. Só que o que eles querem dizer é que está tudo certo, tudo é pizza. E eu estou dizendo que não é pizza. Se você pegar um caminho, ele vai te levar a Deus, mas ele vai te levar à ira de Deus. Vai te levar à manifestação da glória de Deus no inferno pela sua perdição. Então, isso ou para salvação ou para perdição. Sim, sim. Mas não é isso que as pessoas pensam. As pessoas só conseguem ver Deus como um Deus amoroso e eles não conseguem linkar o contexto de um Deus justo, irado, com um Deus amoroso. Porque a comparação que é feita é entre seres humanos e Deus. Não há como se comparar seres humanos e Deus. Mas Paulo não endossa tais ideias nos seus escritos. Aqui em Gálatas ele insiste que há só um evangelho e que este evangelho não muda. Quem muda são as pessoas. Deus ele é imutável em seus pensamentos. Ele não se adapta a você com as suas mazelas, com os seus traumas, com as suas dores, com as suas dificuldades, com os seus pensamentos doutrinários, teológicos. Ele não se adapta. É você que tem que se adaptar a ele. Hoje a gente vê o contexto da igreja se adaptando aos membros. Então você vê muita igreja como se fosse um gueto. O que é um gueto? É um lugar onde que as pessoas que confessam um pensamento se reúnem. Igreja não é isso. Igreja não é isso. Então eu sou o roqueiro de Cristo. Eu sou o surfista de Cristo. Eu sou o motoqueiro de Cristo. E skatista de Cristo. E cada um desses vão criando, além do evangelho, vão adequando coisas. E eu não tenho problema em você reunir pessoas que têm uma afinidade externa em comum para glorificar o nome do Senhor. O problema é quando você pega esses grupos e você acrescenta coisas. Então, num grupo em que é um grupo, por exemplo, de motoqueiros de Cristo, se você for lá de terno e gravata, os caras vão olhar para você como se você fosse o ET. Então isso é estranho, parece que a vestimenta ela vai definir se você é ou se você não é. Não é simplesmente o sangue do Cordeiro, não é apenas a sua fé e a sua crença em Cristo que vai definir se você é cristão ou não. Tem algo a mais. Então se você entrar em alguma outra igreja, as pessoas vão olhar e falar assim, não, ele é diferente, ele está pensando diferente. E aí o que o apóstolo Paulo está falando é que o evangelho não muda e não há nada a mais necessário para que você seja um cristão. Em outras palavras, e certamente existem evangelhos, entre aspas, diferentes que estão sendo pregados, mas isto é o que eles são, diferentes, eles não são iguais, eles não são contextualizados na palavra. Não há outro, não há um segundo, há apenas um. A mensagem dos falsos mestres não era um evangelho alternativo, mas um evangelho pervertido. Não há evangelho alternativo, mas há evangelho pervertido. Não, o nosso evangelho ele é um pouco mais light, ele é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais macio, ele apenas permite uma condição e permite outra, e aí você vai criando terminologias como evangelho inclusivo,
em que você permite que as pessoas com os seus fundamentos, os seus pressupostos, eles estejam na igreja. Isso não é um problema, o problema é que eles querem alterar o Evangelho. Em vez do Evangelho gerar mudança nas pessoas, as pessoas fazem com que o Evangelho se adapte ao pensamento delas. Então eu posso ter uma igreja com homossexuais, que pregam, que casam, que faz tudo, não, mas a minha igreja ela é mais tranquilo. Isso aconteceu bastante com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela tinha este pensamento. Não há outro, não há um segundo evangelho, mas há apenas um. Como podemos reconhecer o verdadeiro evangelho? Suas marcas elas foram apresentadas e referem à sua substância, o que ela é, e a sua fonte, de onde vem. Quando você for ouvir o Evangelho, quando você for ouvir a palavra de Deus, você tem que se preocupar. De onde vem? Qual é a fonte disso? Qual é a substância disso? O que é que está sendo falado? Será que o que está sendo falado está nas Escrituras? E para isso você precisa ler as Escrituras. Eu não consigo ler o Evangelho. Eu não consigo ler a palavra. Eu estou cansado. Eu tenho a faculdade, eu tenho o trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Você pode dar essas desculpas para quem quer que seja, mas você vai ficar suscetível, você vai ficar à mercê do que as pessoas falam. A pessoa fala o que ela quer, e como você não tem nenhuma base de comparação, você recebe. Substância do Evangelho, sim? Pode falar. Eu vim da católica e tal, assim, até meu pai agora está assistindo a Universal, ele assiste a missa, né, na tela, depois assiste a Universal. E eu tenho uma acompanhada, e assim, o pastor vai falar, né, que é uma igreja perfeita, não entra nela não, você vai estragar. Porque são igrejas, as igrejas são perfeitas, né, mas a gente vê, assim, às vezes na pregação dos padres, a gente vê bíblica, mas assim, às vezes a gente vê alguma coisa ou outra que, né, não é bacana, né, de Maria, né, e tal. E na igreja universal também tem um simbolismo. Então assim, né, é questão de verificar, né, que às vezes no meio da pregação tem uma frase que a gente não percebe, né. Mas é exatamente esse o problema dos Gálatas. Os Gálatas, eles eram bíblicos, só que eles apresentavam um detalhe. Nós precisamos que os homens se circuncidem. Precisamos instituir o sacrifício, precisamos fazer aquilo. Quando você faz isso, você ataca a base do Evangelho, que é a perfeição do sacrifício de Cristo. Então entenda que esta igreja que você citou, ela não é cristã. Entendeu? Ela tem a cara cristã, mas ela não é cristã. O cristianismo não é uma igreja que tem a cruz na parede. Isso não define o cristianismo. O que define o cristianismo é se ele está pautado nas Escrituras ou não. As igrejas elas são imperfeitas, mas elas podem ser imperfeitas, Menísia, dentro de princípios gerais. Princípios básicos não. Nós não podemos negociar a suficiência do sacrifício de Cristo. Nós não podemos negociar que Cristo, Ele é Deus. São elementos que não são negociáveis. Então, dentro desse contexto de que as igrejas são imperfeitas, elementos como esse e outros, eles não podem fazer parte. Porque vai definir que ela não é igreja. Ela é qualquer outra coisa. Pode ser um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas se divertem, mas ela não é igreja. Eu tenho pensado muito bíblico, assim, sempre em Renato lá. E a mulher dele, vocês estão fazendo a pregação. E aí falando isso, perfeito, não é você perfeito não de errar, de não errar nada. Aí ela estava falando nos livros de Abraão, né? E aí foi o que ele disse, né? Que é você perfeito, de ser perfeito. Deus é olhar na presença de Deus, o Abraão e Elias andar. Então isso é a perfeição, que a gente é perfeito sem errar. Se eu pegar esse copo d'água, que tem água, colocar 2 gotas de veneno e der para você, o que vai acontecer? Substância do Evangelho. A substância do Evangelho é o Evangelho da graça,
do favor livre e imerecido de Deus. Qual é a substância do Evangelho que nós pregamos? Nós temos o Evangelho que ele é gracioso. Ele vem sobre a nossa vida e não temos que pagar nada. Não temos que fazer nada, porque o Senhor já fez tudo. Ele é de favor livre e ele é imerecido. Você não merece. Não há nenhum tipo de ação, nenhum tipo de pensamento, nada que possa fazer com que olhe e fale assim, olha, o Paulo ele merece este Evangelho. A essência do nosso Evangelho é o Evangelho da graça. Nós temos a nossa responsabilidade, mas tudo procede de Deus. Afastar-se daquele que nos chamou na graça de Cristo é afastar-se do verdadeiro Evangelho. Não tem saída. Qualquer coisa que você acrescenta a este Evangelho, você está se afastando de Deus. Não é que não tem nada a ver. Jovem gosta muito, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Quando você acrescenta coisas, você não está encorpando o seu Evangelho, você está se afastando dele. Sempre que os mestres começam a exaltar uma pessoa, é um fator. Quando não é o exaltado, não é Cristo. Quando o centro da pregação não é Cristo, mas é um pastor, mas é uma pessoa, é uma denominação, nós estamos dando a entender que esta, para contribuir com alguma coisa para a sua salvação, é preciso de algo a mais. As pessoas elas falam assim, é o meu Evangelho, é a minha igreja, é a minha pregação. Algo está errado. Então você está colocando aquela figura que Cristo quando é rasgado o véu do templo, você está colocando talvez não um elemento, mas você coloca o elemento do líder. Então se você não tiver este líder espiritual, você não entende, você não recebe. Isso acontece demais. Pessoas que se levantam para dizer que eles são mais santos do que os outros, e fazendo isso, eles oprimem e fazem com que as pessoas fiquem dependentes dela. Sempre que os mestres começam a exaltar uma pessoa, dando a entender que esta pode contribuir com alguma coisa para a sua salvação, através da sua própria moral, religião, filosofia, respeitabilidade, o Evangelho da graça está sendo corrompido, e este é o primeiro teste. Alguém está apresentando a palavra a você, ele acrescenta algo além de Cristo, alerta vermelho, algo está errado. Eu não tenho nada de especial em relação a você. Eu não sou mais santo, eu não sou mais limpo, eu não sou mais puro. Se você depender de mim, você vai para o inferno. Se você for confiar no que eu penso, você vai para o inferno. Você depende de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou apenas um facilitador e falho, em que você tem que ouvir as coisas que eu falo, e você tem que pescar e pegar apenas as coisas bíblicas para você manter isso na sua vida, para direcionar. Aquilo que não é, você descarta. O verdadeiro Evangelho magnifica a livre graça de Deus. Segundo, a fonte, de onde vem o que as pessoas falam. O segundo teste refere-se à origem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em outras palavras, é o Evangelho do Novo Testamento. A acusação de anátema que é feita no livro de Gálatas 8 e 9 é declarada por Paulo contra qualquer pessoa que prega um evangelho diferente ao que ele pregou, ou que vai além daquele que eles receberam. Não há, por exemplo, a promessa de que você vai ser rico. Não há a promessa de que você vai ser saudável. Não há promessa que você vai ter um casamento perfeito aqui na terra. Não há uma promessa de que você vai ter 10 casas próprias. Tudo isso que você ouve, que falam coisas como essa, não são evangelho. O Senhor ele pode conceder, segundo a sua grande e maravilhosa graça e misericórdia, mas não é obrigação dele. Se você quer uma casa, vá trabalhar. Se você quer passar num concurso, estude. Deus ele não é um dono do BNH, ele não tem o BNDES, ele pode dar,
mas as pessoas elas acabam vivendo em prol e em função disso, e aí o evangelho é distorcido. Você vem para a casa do Senhor, nós vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito, vamos fazer A, B, C, carnê de Gideão, carnê disso, daquilo, e aí Deus ele vai te dar. Deus não é uma entidade em que você vai lá e oferece a farofa para ele, a pinga, e ele te dá algo em troca. Não é assim que funciona. Isto é a norma, o critério pela qual todos os sistemas e opiniões devem ser testados. É o evangelho primitivo, o evangelho que os apóstolos pregaram e que se encontra registrado no Novo Testamento. Qualquer outro sistema que vá além ou que seja diferente desse evangelho apostólico, ele deve ser rejeitado. E evangelho apostólico não é dos apóstolos dos dias de hoje. Evangelho apostólico é o que está nas Escrituras. As pessoas confundem. Você está associando aqui apóstolo. Se eu colocar meu nome agora, apóstolo Paulo, será que o que eu falo é que é cristão e que é apostólico ou é o que está nas Escrituras? Por que você tem tantos apóstolos hoje no nosso meio? Porque pessoas que querem reivindicar uma autoridade que havia sob a autoridade apostólica da igreja do primeiro século. Isso é impossível. Aqueles homens, eles eram únicos, seletos, separados por Deus para um propósito específico. Hoje não tem apóstolo. Apóstolo acaba sendo criado para que eu sou acima dos pastores. É uma forma de eu colocar uma patente maior para mim. Como na guerra. Na guerra nós temos a patente de marechal. Não é uma patente que é normal. Patente maior, general. Então a pessoa fala assim, não, eu sou marechal agora. Não, mas não tem não, mas agora eu sou. Porque eu quero uma autoridade maior. Este é o segundo teste fundamental. Qualquer um que rejeite o evangelho apostólico, não importa quem seja, será igualmente rejeitado. Pode até vir na forma de um anjo do céu. Grandes seitas ocorrem desta forma. Eu recebi um recado de um anjo do céu. Tem uma seita que fala que é dos Mormons, que é os Mormons, que fala que o fundador, ele recebeu a visita de um anjo, chamado anjo Moroni. E aí o anjo ele foi lá e ditou para ele, só para ele. Ninguém viu o anjo, ninguém viu nada. E aí ele relatou o que ele achava que tinha que ser. E aí aquilo ali virou uma doutrina, tá? Pode até vir na forma de um anjo do céu. Nesse caso, devemos preferir os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aos anjos. O anjo apareceu para você e está falando, olha, com aquele brilho, com aquela coisa maravilhosa, com a espada de fogo, e ele olha para você e fala assim, eu tenho uma nova mensagem para você. Aí você abre o evangelho, não está aqui. Eu prefiro ficar com esse livrinho aqui, que custou 10, 12 reais, lá na associação bíblica, do que ouvir você. Eu prefiro isso, é mais real. É o que o apóstolo Paulo está falando. Nesse caso, devemos preferir os apóstolos aos anjos. Não devemos ficar deslumbrados, como acontece a muitas pessoas, com a personalidade, os dons ou a posição dos mestres na igreja. A gente vai e a pessoa começa a falar, você fala assim, nossa, como ele fala bem. A pessoa está com um toquinho de braço, ela estende a mão estende. Isso acontece. E isso cada vez mais vai acontecer. Sinais e maravilhas vão aparecer para testar o seu cristianismo. Aonde está? Oi? O que aconteceu com a carne, Deus perguntou como queria fazer esse espírito de enganação no meio dos profetas da geração dessa carne, e um profeta apareceu para todos os profetas e falou, vai para a guerra que vai ser mais sucesso. Só para cair na lista, falou, se para a guerra vai ver. E aí os próprios anjos enganam toda a geração. Como imaginar um Deus que envia um espírito de engano? Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Está lá escrito. E aí, toda sorte de enganos. É o que eu falo, por exemplo, aquele lá da Badiânia, lá, o João de Deus. Eu tenho certeza que no meio das falcatruas houve coisas milagrosas. E aí? E aí? A palavra de Deus diz que se a pessoa oferecer algo para você desse naipe, desse porte, e for diferente do evangelho,
Não quero. Eu rejeito. Podem se vir na forma de um milagre de saúde, milagre financeiro, toda sorte. Eu tenho uma dívida de R$1 milhão. Aí outro dia o cara estava com 10 apartamentos. Qual foi o custo disso? Qual foi o preço disso? Nesse caso, devemos preferir os apóstolos aos anjos. Não devemos ficar deslumbrados, como acontece a muitas pessoas, com a personalidade, os dons ou a posição dos mestres na igreja. Eles podem dirigir-se a nós com grande dignidade, autoridade e erudição. Podem ser bispos, professores universitários ou até mesmo papa. Mas se nos trouxerem um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos, o que se encontra registrado no Novo Testamento deve ser rejeitado. Não importa a patente que a pessoa tem, importa o que ela fala. Nós os julgamos pelo evangelho e não ao contrário. Não julgamos o evangelho por eles. Então, quando você ouvir alguém falar, você tem que julgar aquela pessoa pelo que ela fala no evangelho. Qual é a mensagem que ela está dando? O que ela traz a mais? Será que eu preciso de elementos a mais que a palavra de Deus? A palavra de Deus é não. O que as Escrituras dizem é não. Se você vai conviver com isso ou não. Se você prefere outra coisa ou não. Para seu espanto, talvez, você não saiba, lá na época de Jesus Cristo, por exemplo, não havia plano de saúde. Não havia UPA, não havia hospital de base. Como conviver com isso? Não estou falando para você largar isso. Entenda que são elementos que a gente tem que parar para pensar. Não havia seguro de casa, seguro de carro. Como é que aqueles homens viviam? Será que, além dessa condição que a gente vê do mundo, está totalmente deturpado com os glúten da vida, as coisas, as sujeiras, a poluição, os venenos? Será que não era necessário naquela época, ou não seria legal naquela época? E eu volto a dizer para você, você não tem que abrir mão disso aí se você tem condição. É abençoado, não tem problema. Mas as pessoas, elas colocam a sua confiança nessas coisas. Não se confia mais em Deus. Primeiro, confia-se na estabilidade, se confia no saldo bancário, se confia nisso, se confia naquilo outro. Um dos grandes testes para o pastorado é exatamente essa vida em prol do Evangelho, na dependência do Evangelho. E eu ouvia as pessoas falarem, não dá para você servir o Evangelho trabalhando o dia inteiro. Como que você vai fazer isso? É muito complicado. Eu respeito as pessoas que fazem isso, mas essa dependência, como que é? Se for, eu corto. Porque às vezes a gente já cresceu uma geração de tabus que foram passados das gerações passadas que nos oprimem como igreja, imagina a situação no mundo. Então, essas ideias, vou jogar mais, eu nem sei se é isso, mais ou menos. Igual leite com manga, não pode tomar porque faz passar. Até dentro dessa relação mais fundamental sobre isso. Então, assim, tabus de gerações passadas que sobre nós, nos oprimem como igreja. A gente já estava acreditando nesses tabus, misticismos. Se a gente, igreja, nos oprime, imagina se isso não é mundo. Mas entenda que essas coisas que vêm de gerações passadas. É difícil se você não estudar. É difícil você não ler. Se você ler as Escrituras, porque eu entendo que você está falando da manga aí, não com relação à Bíblia, mas elementos que são trazidos do mundo, mas aí que está, o despojar, o nosso despojar, ele é toda a nossa vida. E aí você vai aprendendo elementos e conceitos e você vai se despojando dele toda a vida. Então não é algo que é exigido que você vá lá e mude da água para o vinho, como é aquele conceito. Você entra nas águas do batismo, você não pode mais errar, não pode falar, não pode mentir. Não existe isso. Mas você tem que começar a mudar a sua vida e se adaptar ao cristianismo. Então esses pressupostos existem, nós carregamos ele com herança de toda sorte ou espécie, mas cabe a nós identificar esses pontos e ir mudando.
Cada ponto vai sendo mudado. O que você não pode é se apoiar no conceito de que eu recebi aquilo do papai, da mamãe, do pastor fulano, e aí eu vou me apoiar nisso. A culpa é deles. Não, a culpa é sua. Você tem que ir se despojando em relação a isso. Em relação à alimentação, por exemplo, depende de você. Você pode enfiar a cara na porcariada, ou você pode, entendeu, evitar, se policiar. Isso vai te dar o quê? Uma saúde melhor. Eu não gosto de fazer exercício. Tudo bem, fique em casa, fica lá sentado, vendo Netflix 2, 3 horas e não faz nenhum tipo de exercício. Vai ser cobrado da sua vida. A vida espiritual, mesma coisa. Você quer ter uma vida dissoluta e fazer o que o mundo te oprime, porque ele me oprime? Tudo bem, vai ter um preço para isso. Nós devemos julgar as pessoas e as mensagens através do Evangelho e não julgar o Evangelho através das pessoas. O que as pessoas pensam sobre o Evangelho não importa, importa o que ele realmente é. Não é a pessoa física do mensageiro que dá valor à sua mensagem. Antes, é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. Enquanto eu falo algo que procede de Deus, eu sou valorizado, mas se eu falo algo que não procede de Deus, eu não sou. Então, ao ouvirmos as múltiplas opiniões de homens e mulheres da atualidade, que é o que você está falando, sejam faladas, escritas, televisionadas, devemos sujeitar a cada uma delas a esses 2 testes rigorosos. De onde ela vem? Qual é a mensagem que ela traz? Te leva para onde? O que você ouve está te levando para onde? Está te levando para perto de Deus ou na dependência do homem? Tal opinião é coerente com a livre graça de Deus e com o claro ensinamento do novo Evangelho? O que as pessoas estão te ensinando é conforme ou não é conforme? Caso contrário, devemos rejeitá-la. Não, mas não importa, o cara é lindo, o cara tem PhD, o cara tem estudo. Não importa. Não importa, importa é o que é falado. Cuidado com mensagens psicologizadas, mensagens que dão foco ao homem. O homem é o importante, o homem é o principal. Cuidado com isso. Caso contrário, devemos rejeitá-la, por mais nobre que seja o mestre. Mas se for aprovada nesses testes, abraça ela. Se apega a essa mensagem, grava no teu coração e tenta aplicá-la. Não devemos comprometê-la como os judaizantes, nem desertar dela como os gálatas, mas viver por ela e procurar torná-la conhecida dos outros. Você ouviu algo que procede de Deus? Se apega a essa mensagem, grava ela no seu coração, mas não fica só com você, passa para outros. As pessoas que estão no mundo, que você falou, elas precisam ouvir esta palavra. Mas a pessoa não vai querer ouvir. Sua função não é fazer com que a pessoa acredite. A sua função é falar. Quando você proclama as Santas Escrituras, se a pessoa ela é de Deus, ela se converte. Se ela não é de Deus, ela vai pro inferno e você não pode fazer absolutamente nada, a não ser continuar falando, continuar tentando trazer a verdade. Por quanto tempo? Até quando não for tempo de você falar. Que tempo é esse? Você e Deus. Não há regra, não há um relógio, não há um cronômetro, não há um número de vezes, como você vai na pizza. Eu comi 10 pizzas, aí eu ganho uma grátis. Não existe isso. Você pode ter que falar 100 vezes, você pode ter que falar uma vez só, você pode ter que falar a vida inteira. E a função sua é essa. Nós não somos chamados a converter multidões, pelo contrário, nós somos chamados para converter, ajudar a conversão de pessoas que estão à nossa proximidade. 1, 2, 3, talvez a sua vida, o teu foco tenha que ser 5 pessoas durante todo o seu cristianismo. Se dedique a elas, esteja disponível, ajude, ouça, estude, fale de. Não se preocupa, é 50, é 100. O fulano, ele conseguiu 100, 1000. Não é uma corrida para ver quem faz mais. A parábola dos talentos nos deixa isso muito claro. Ele mostra para mim e para você o que? O que eu mandei fazer, você faça. Se você recebeu 1 talento, granjeia 1 talento. Se Deus entregar no seu cristianismo uma vida para você cuidar, uma apenas, e você não cuidar, você falhou com o Senhor.
Se você recebeu uma vida e você deu a atenção necessária, você cumpriu, e Deus vai olhar para você e falar: bem-vindo, servo fiel, você cumpriu o que eu te designei. Mas e o que recebeu 100? É Ele e Deus. O que recebeu 1000? É Ele e Deus. Essa é uma preocupação que você tem que ter, fazer o que o Senhor te designou. O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja da Galácia e vê a igreja totalmente entrando num curso de colisão com as pedras. O que ele faz? Vai lá e fala assim: vocês estão errados. Talvez o apóstolo Paulo nunca mais fosse chamado para pregar lá na igreja da Galácia. Talvez os irmãos falassem: eu não quero mais ouvir esse cara, ele é muito chato. Mas ele foi e cumpriu o propósito dele. Nem sempre o propósito ao qual nos é designado nós conseguimos cumprir na sua totalidade, mas nós esforçamos para isso. O resultado não cabe a mim, o resultado não cabe a você. Nós não temos um relato se a igreja da Galácia ela se corrigiu. Nós vamos continuar caminhando, estudando essa carta de Gálatas, mas não vai aparecer lá um cara e falar assim: olha, e eu falei e a pessoa se converteu. Você não vê isso. Mas o apóstolo Paulo, ele cumpriu diligentemente aquilo que ele era designado. Falando uma passagem lá, que Jesus estava pregando no Tiago, no apóstolo, e aí a cidade de Antioquia, não lembro mesmo, mas a cidade de Antioquia estava querendo o povo, não querendo receber a palavra. Aí os apóstolos falaram: manda o povo sim, para mim. E aí Jesus disse: eu não lembro mesmo, não fala, não vim para julgar as palavras. Então Jesus meio repreendeu eles, porque o intuito não era fazer parte de mandar povo, mas era a ação daqueles apóstolos era uma ação humana, em que eles veem a coisa não sendo resolvida do jeito que eles querem, e aí eles realmente abandonam. Estavam querendo abandonar uma situação que não havia sido ainda definida pelo Senhor. Em outra passagem, o homem foi e pregou no campo uma boa semente. Aí veio a noite do inimigo e pregou e plantou coisas que não eram abençoadas, eram joio. E aí quando começa a crescer, ele fala assim: mas a gente plantou só boa semente, como é que está crescendo joio? Ah, foi o inimigo que veio. O senhor quer que arranque? Não, porque se eu arrancar o joio, o que acontece é que pode sair o trigo também. Nossa função não é arrancar, a nossa função é pregar. Mas em situações como essa, o apóstolo Paulo chama de anátema. Em outras situações, o apóstolo Paulo entrega aqueles homens a Satanás, para que, quem sabe, a alma deles seja salva. Então nós temos uma condição de regra e nós temos uma condição de exceção. E nós temos que saber analisar isso. Evangelho de Mateus, capítulo 13 ou 18, se eu não confundo, ele fala sobre o julgamento. Se eu chamo a atenção por todas as instâncias e mesmo a pessoa não quer se corrigir, tchau. São posições extremistas, mas não é a regra, é a exceção. Nós temos que saber lidar com essas coisas de uma maneira muito sábia através do Espírito Santo. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça sobre as nossas vidas. Muito difícil, Senhor, nós conseguirmos nos separar, nos afastar dos ensinamentos humanos e mundanos, porque eles, Pai, nos parecem tão atrativos, eles nos parecem, Pai, tão convidativos. As pessoas as recebem tão bem, tão facilmente. E quando nós, Pai, queremos falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra, muitas vezes nós somos rejeitados. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê a perseverança na pregação do Evangelho, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e bendito, Pai, em nome de Jesus. Amém.